Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, na quarta temporada, iniciando esse ano com muito amor e carinho para todos vocês aqui da Vale TV. E hoje, gente, estamos praticamente aí no Dia Internacional da Mulher e vamos falar sobre o feminino. E para conversar com a gente neste dia tão especial, eu vou trazer aqui uma convidada lá de São Paulo. Quer dizer, nós vamos dar um pulinho a São Paulo, né, para falar com ela aqui pela internet, com a Maria Silvia Monteiro. Eu já vou colocá-la aqui na tela. Seja muito bem-vinda, Maria Silvia. É um prazer estar contigo. O prazer é todo meu estar aqui e falar sobre o feminino é uma coisa assim viciante, né? E cada vez que a gente reflete sobre isso, sempre tem um insight importante para a gente ficar mais atento a isso. Com certeza. Então, a Maria Silvia é diretora-geral da Íntegra Estratégia ESG, é conselheira de administração, embaixadora do Capitalismo Consciente do Brasil e é gestora de negócios que também integra pautas de governança ambiental e social na estratégia das empresas e também é certificada em conselho de administração e escola Stanford de negócios. Então, Maria Silvia, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse feminino, né? Eu sei que tu tens trabalhado também o sagrado feminino. Explica para nós um pouquinho sobre esse conceito tão importante, tão relevante aí para o mundo dos negócios. Olha, o sagrado feminino é uma filosofia que sempre existiu, né? Desde os mais remotos tempos da história, o feminino sempre foi algo cultivado por alguns grupos de mulheres, geralmente mulheres mais anciãs. Eu estou falando bem do passado, bem de épocas remotas mesmo. Então, assim, era muito cultuado por pequenos grupos de mulheres. A gente não pode esquecer que, por muitos séculos, nós, a humanidade, homens e mulheres, fomos praticamente dominados por o que a gente chama de patriarcado. O patriarcado é também uma forma de poder em que os valores femininos e o próprio homem mantêm aí a liderança, e essa liderança ela é muito pautada num poder mais agressivo, mais competitivo. Quando a gente fala de sagrado feminino, esse sagrado feminino, embora a gente fale de feminino, ele está presente também em toda a humanidade, homens e mulheres. Mas ele representa, ao mesmo tempo, esses valores femininos, esse poder que todos nós temos de olhar para dentro e, sobretudo, quando a gente eleva o nosso nível de consciência, ele tem esse sagrado feminino, essa forma de ver, essa forma de sentir, essa elevação de consciência, isso representa uma cura. E o que é cura, na verdade? Toda a crença limitante ou a crença que foi desvirtuada, né, perdeu o sentido, toda vez que a gente revisita crenças, formas de pensamento, a gente estabelece uma cura. Quando a gente coloca a emoção, o feminino, essas características mais dóceis, e muito menos competitivas, essa cura acontece. Então, o sagrado feminino nada mais é do que essa viagem interna para o mundo do sentir, né? Não tanto do pensar, mas do sentir, e também no sentido de você fazer uma conexão, e aí não depende de religião nenhuma, não é isso que a gente está colocando aqui, mas essa introspecção, da gente olhar para dentro da gente e escutar a nossa intuição. A intuição também está muito colada no que a gente chama desse sagrado feminino, porque é por meio dessa sabedoria interna que a gente também restabelece uma verdade. Então, o sagrado feminino é esse lugar mesmo
mais subjetivo, né? Ele não tem aqui, eu não tenho uma receita de bolo aqui para, olha, faça isso, faça aquilo. Não. Eu tenho o que se pode colocar, e existem rituais nesse sentido, é justamente dessa introspecção. É o que de dentro, essa sabedoria interna, você consegue trazer para a consciência. E é isso que se revela a cura. Porque quando a gente traz isso de dentro, a gente começa a curar crenças que normalmente, 100% das vezes, nos limitam do próprio potencial que a gente traz. Uhum. Maria Silvia, uma outra coisa, eu sei que eu te conheci, na verdade, né, por intermédio de um livro, né? Tu também és pesquisadora aqui desse, eu não sei se dá para enxergar aqui, vamos ver, Liderança Shakti, trabalha muito com esse modelo de negócios, que eu queria também que tu comentasse com a gente um pouquinho o que é, o que tem a ver isso e como funciona no mundo corporativo. A liderança Shakti é um modelo de liderança mesmo. Ele começa exatamente com a liderança fazer essa viagem interna. E aí qual é a relação disso com o mundo dos negócios, né? De novo, a gente vai para o patriarcado para explicar que quando o mundo ficou extremamente racional, extremamente, como que eu digo, explora demais a natureza, sem pensar no futuro, então existe uma falta de cuidado que é revelado em várias formas. Esse olhar muito pouco regenerativo, a gente foi treinado a ser essa pessoa descuidada, isso vale para tudo. Não é por acaso que eu acho muito interessante, porque hoje a gente só fala de empresas humanizadas, e o quanto é importante para as empresas trazer os aspectos mais humanos, porque é uma forma do indivíduo realmente trazer a sua verdade, entrar numa tranquilidade que faz com que ele trabalhe muito melhor do que em ambientes mais tensos. A liderança Shakti, a mensagem que ela traz para os ambientes de negócio é justamente trazer esse equilíbrio do que a gente chama de feminino e masculino. Ou seja, a gente precisa da força da realização, considerada um aspecto muito masculino, a força da razão, do planejamento, de como a gente coloca a nossa ideia para acontecer. Mas quando a gente só foca nisso, na nossa sobrevivência, a gente só foca em lucro. É problemático lucro? Lógico que não. A sustentabilidade financeira é o coração de todos os negócios. Ou seja, se você não tem dinheiro, provavelmente você não vai ter o negócio. Aqui a liderança Shakti fala o seguinte: vamos manter, óbvio, essa necessidade financeira fundamental, mas a forma como a gente chega lá envolve a gente incluir aspectos femininos. E é por isso que hoje a gente fala de colaboração, de escuta ativa, de criatividade, de inovação. Tudo isso são aspectos femininos, né? De autenticidade, de você colocar uma cultura dentro das empresas completamente abertas, onde as pessoas possam falar livremente, onde uma liderança literalmente é aquela pessoa que inspira, que direciona, tirar aquela sensação de comando e controle, que isso era muito masculino. Então, quando a gente fala de humanização hoje nas empresas, a gente está falando de colocar aspectos femininos, que é justamente esse equilíbrio. A liderança Shakti fala de equilíbrio, né? E que você pode fazer uma coisa e fazer outra. A gente normalmente exclui muitas alternativas porque a gente foi treinado também a considerar que um modelo de negócio
ele é aquele e só aquele. A liderança Shakti fala assim, olha, você tem outras possibilidades. As questões desse lado feminino, se você introduzir dentro da cultura, você ganha essa humanização, você tem uma integração muito melhor, não só com os colaboradores, mas com todos os stakeholders, porque hoje, quando a gente fala de ESG, por exemplo, e o capitalismo consciente fala muito disso, é a integração justamente dos stakeholders no nosso negócio. Isso pressupõe a gente ouvir, a gente escutar e conciliar interesses, né? Eu, por exemplo, na minha empresa, eu tenho fornecedores, eu tenho colaboradores, eu tenho, que mais? Além de fornecedores, colaboradores, eu tenho também relação com uma série de instituições, etc. Conforme eu vou estabelecendo um relacionamento extremamente saudável, e não aquele relacionamento que a gente era, todos nós sofremos, que era aquele relacionamento em que a empresa impunha um poder econômico tão forte que eu era obrigada a praticamente trabalhar de graça, com uma margem de lucro pequena, porque a empresa ela não estava preocupada comigo, ela estava preocupada em como ela ia obter um produto, obter um serviço pelo menor preço. Quando a gente trabalha numa visão de ganha-ganha, a gente trabalha também a partir de uma forma de liderança em que considera todos. A sua prosperidade só é possível na medida em que você contemplou a prosperidade dos outros. Então, quando você cria esses ciclos virtuosos, na verdade, nada mais aconteceu do que você integrou o feminino dentro dos negócios. E por que feminino? Porque são essas características mesmo de ouvir, de considerar, de acolher. Tudo isso é tão maternal, é tão feminino, e é disso que a gente está trazendo para as empresas, né? Talvez não seja claro, as pessoas não usem essas terminologias, mas, de fato, o que está acontecendo a partir do momento que as empresas compreenderam que humanizar era fundamental até para a questão de sobrevivência, elas nada mais trouxeram para os seus negócios aspectos femininos de uma forma equilibrada. Uhum. E é legal tu trazeres isso, Maria Silva, porque eu trabalhei 22 anos no mundo corporativo, né? Trabalhei em bancos, trabalhei em outros setores também, né? E realmente, assim, a gente era, às vezes, muitas vezes, levado a determinados comportamentos, né? Porque dentro da instituição onde a gente estava, o amor, a colaboração, né? Esse respeito, às vezes não eram tão bem trabalhados, né? E a gente vê essa mudança acontecendo. E eu acho que a liderança Shakti também, ela abarca, né, a questão da humanidade. Quando a gente fala em liderança Shakti, a gente não está falando exclusivamente do feminino das mulheres, né? Mas se fala nesse feminino que há em qualquer ser humano, né? Tanto homens e mulheres e tudo mais. E eu queria te perguntar aqui, uma pergunta extra, né? Se tu tem visto lideranças masculinas se dedicarem a esse modelo também. Como é que é a aceitação disso no mercado? Olha, isso é árduo, tá? É árduo. Por vários motivos, mas o primeiro deles é porque os aspectos femininos em homens são considerados fraqueza. Então, esse é um paradigma muito complicado, né? Quando a gente encontra pessoas, homens, líderes, estou falando agora do gênero masculino, quando a gente encontra líderes homens mais abertos, mais receptivos a se comportarem de uma forma mais doce, eu vou te falar sem medo de errar. Esses líderes sofreram uma transformação interna.
ou seja, eles tiveram um processo de autoconhecimento ali, por questões pessoais, por, né, desafios que eles tenham encontrado na vida deles, e eles compreenderam que se eles se mantivessem naquela liderança extremamente racional e muito linear, no sentido, sabe aquele bate e volta, ou seja, eu te dou agora, você me dá, sabe, aquela troca. Isso não existe mais. Uma vez que você, às vezes, dá alguma coisa, às vezes a gente tem uma boa conversa aqui juntas, tal, e de repente, assim, a outra pessoa que vem de outro lugar, ela também me dá, também me proporciona uma conversa, e esse efeito multiplicador, e que não necessariamente eu tenha que voltar alguma coisa só porque você me deu, isso é um grande paradigma também. As pessoas só fazem se elas receberem alguma coisa em troca, né? O dar e receber, na visão do patriarcado, e é muito curioso que esse dar e receber, esse movimento natural da natureza, inclusive, na visão do patriarcado, ele ficou tão rígido que quando você se relaciona com outra pessoa, você só se relaciona se ela te devolveu alguma coisa em troca. Ele ficou uma transação. Quando a gente vai para o feminino, a gente acredita que existe um fluxo, ou seja, as coisas são um pouco mais flexíveis. Isso é uma característica também que é muito feminina e que muitas vezes a corporação ela é tão rígida que ela não permite que os próprios processos tenham um pouco de flexibilidade. Então, voltando à sua pergunta, assim, é mais difícil mesmo, porque tudo contribui para eles se manterem nessa posição de mais patriarcal. A educação deles, né? A educação deles, a sociedade reforça. E eu, na minha experiência, todos os homens que se abriram o coração deles e que estão colocando mais coração nos negócios, eles passaram por uma transformação interna. Mas não há todos os líderes com essa mesma disposição, né, de refletir, de olhar para dentro. Isso não acontece. Ele só acontece a partir do momento que ele entrou numa crise, né? E só para terminar aqui, para explicar para as pessoas, assim, a gente, dentro do nosso tempo de vida, a gente faz várias jornadas, né? A gente enfrenta um desafio, compreende que aquele desafio, se eu não mudar, aquele desafio vai repetir muitas vezes ou vai me atrasar meu crescimento. Então, quando a gente desperta para a ideia de que a vida é uma série de jornadas de aprendizado, você consegue entender que não é tudo pela razão, né? Você tem que fazer esse equilíbrio, né? A emoção, a intuição te traz uma clareza. Você vai para os negócios, você tem até uma criatividade mais elevada, você tem mais acesso a diferentes soluções. Então, os homens, eles, infelizmente, eles ainda carregam uma pressão da sociedade, mas se eles não podem fazer, eu também observo que eles também deixam outras pessoas fazendo esse papel por eles. Então, isso também é positivo. Com certeza. Estamos numa evolução, né, Maria Silvia? Acho que é assim, né? A gente está querendo algo diferente, né? E que bom que isso está acontecendo, né? E, Maria Silvia, olha só, a gente está amanhã comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher. E tu, pela tua experiência de ter até feito vários processos já com a Nilima, que é a autora do livro de Liderança Shakti, o que tu percebeu assim de mais positivo de trazer esse conceito do feminino para as mulheres, né? E vamos pensar nos desafios mesmo que a mulher enfrenta ainda no mundo corporativo hoje. Olha, as mulheres também, elas tiveram que se adaptar ao mundo masculino. A gente tem que entender isso também. Existem muitas mulheres feridas, né, que não querem passar de novo por uma série de aborrecimentos que elas tiveram dentro do mundo corporativo.
Então, mas hoje, a gente, pelo menos, uma coisa que não existia antes, essa discussão, os vários grupos femininos que acontecem no Brasil, isso é claro, você olha as redes sociais, você vê mulheres se unindo primeiro para se fortalecerem, para trocarem informações, justamente para como que elas podem conviver e ir alterando o seu poder de influência, o poder de transformação dentro das empresas. Com os cursos e as minhas vivências fora do país, daqui do Brasil, e em outras culturas, a gente vê em algumas culturas o patriarcado um pouquinho mais suave. Então, as mulheres, quando se unem, elas estão muito mais conectadas, elas estão muito mais preocupadas na criatividade, como coloca aquilo em pé, porque elas já foram curadas de dores que prejudicavam os relacionamentos. Então, assim, antigamente, antigamente a mulher, ela não só competia com os homens, mas ela também competia com as mulheres, porque era aquele sistema nervoso. Hoje as mulheres estão um pouco mais ali com uma sororidade maior, elas estão mais companheiras. É um processo também. A gente vê em muitas organizações ainda lideranças mulheres ainda muito masculinas, né? Elas estão perpetuando muito ainda o modelo masculino. Então, assim, amanhã, já que a gente tem essa data marcada, eu acho que, antes de mais nada, eu gostaria de passar assim a ideia de que a gente está no processo de transformação. Cabe também cada um de nós fazer um compromisso com a gente mesmo. E o compromisso, ele requer uma escolha, fazer uma escolha. Então, assim, para mudar, a gente tem um preço, mas também a gente paga um preço para se manter num lugar que a gente não quer. Eu adoro uma frase, e o meu conselho é esse: a gente está onde a gente se coloca. Se eu estou naquele lugar, eu tenho que observar as escolhas que eu estou fazendo. Então, as escolhas que eu faço para me manter naquele lugar onde me coloquei, tem um preço. A escolha é que preço eu quero pagar. Hoje nós estamos com esse processo de transformação, então é a hora da gente também tomar decisões. Porque o preço de ficar no mesmo lugar é muito ruim. Então, às vezes, a gente tem que se esforçar um pouquinho, né, no sentido assim, não, calma aí, sabe, eu tenho essa capacidade. Então, olhar para a sua autoestima, se valorizar é difícil, não é fácil a gente ter uma autoestima positiva, ou pelo menos não é todo mundo que tem uma boa autoestima, né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: você está onde você se coloca? Neste lugar é um lugar confortável para você? Porque a gente está vivendo, assim, sabe, uma janela de oportunidade. Então, nessa janela a gente abre e, com coragem, a gente segue um modelo novo. Mas, para isso, a gente tem que ter essa compreensão de quem a gente é, qual o nosso propósito. O propósito é fundamental, é difícil. Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber qual o propósito de vida. A vida inteira. Agora, tem aqueles que investiram tempo para descobrir e descobriram a sua forma de atuar no mundo e, principalmente, de ter impacto no mundo. Com certeza. Que delícia o nosso bate-papo aqui, Maria Silvia. E eu queria fazer uma outra pergunta agora. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do macro, né, das pessoas que foram impactadas por ti e tudo mais. Eu queria ouvir, assim, de ti, quando tu começou a olhar mais para esse teu interior, o que transformou na tua vida?
Conta um pouquinho para nós aqui da tua experiência pessoal. Olha, gente, eu ainda sou uma pessoa masculina. Acho que o maior, assim, o maior desafio foi eu descobrir o quão masculina eu era, tá? E isso foi um divisor de águas, quando eu descobri que eu ainda atuava, eu fui diretora de bancos, enfim, e o mercado financeiro é extremamente masculino, pelo menos era na minha época, acho que é ainda hoje. O assunto, o tema também é muito duro, né? A questão financeira, etc. E eu me lembro, como se fosse hoje, isso faz algum tempo, o quanto eu era um homem. Eu era um homem de saias, mas eu era um homem. Então, e eu passei por um processo, por isso que eu falei para você, o feminino, às vezes, vem de uma crise, né, de algo que você precisou deixar para trás. E quando você abre, porque você está fechado, o seu coração está fechado, o seu sentir está muito bloqueado. Você acha que você resolverá os seus desafios pela mente. Não irá. Então, para mim, quando eu entrei nesse mundo mais feminino, o primeiro choque foi eu ter descoberto, quase que instantaneamente, o quanto eu estava longe de mim mesma, né? Então, e é um trabalho de vida, porque eu também nasci de uma família tradicional, meu pai era super provedor, enfim, era uma outra dinâmica ali, ele era aquele pai que dirigia tudo, controlava tudo, enfim. Eu vivi nesse modelo, né? Só que eu percebi, é isso que a gente está falando aqui, que a gente está vivendo, literalmente, a oportunidade de esse sagrado feminino realmente ir para a ação. Porque também não adianta você ter esse feminino com você e você não atuar com equilíbrio com o masculino. E o que é isso, feminino, masculino? Para simplificar muito aqui, tudo que tem muito de razão, de lógica, de pensação, né? É esse masculino. É esse masculino que desconsidera totalmente relacionamentos, sentimentos. Então, esse é o masculino. Agora, quando você joga entre os dois, tem horas sim que você tem que ser racional, você está resolvendo, você está tomando uma decisão gerencial ali, você tem que ter esse masculino muito claro, essa clareza. Mas você também está lidando com pessoas naquela decisão. Então, aí você pega o feminino, então fala assim, gente, eu tenho que tomar essa decisão, é uma decisão dura, eu estou vendo que ele vai impactar várias pessoas, como é que a gente faz essa equação dar mais certo para as pessoas? Esse é o equilíbrio. Eu olhei para o negócio, resolvi ali, mas eu me preocupei com todos. Então, essa é a dinâmica, né? Essa é a dinâmica. Então, a minha experiência foi descobrir que eu era completamente masculina. Para completar, depois eu me relacionei com uma pessoa que tinha esse equilíbrio muito claro. Então, quando eu me relacionei com essa pessoa, foi muito difícil para mim também, porque eu não sabia lidar com uma pessoa. Então, assim, foi uma sucessão de acontecimentos a partir disso que eu comecei também a introduzir esse feminino. Então, hoje, eu não sou aquela mulher tão masculina, eu tenho essa força muito da realização, mas hoje, sem dúvida, eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila, e me sinto muito mais, sobretudo, com uma autoestima muito mais elevada, porque eu gosto mais de mim, mas o fato de gostar de mim, apesar, né, de a gente ter essas loucuras todas, me fez abrir o coração para gostar de outras pessoas. E isso é um lugar onde eu estou me colocando. Tem um preço? Tem um preço de, muitas vezes, eu olhar para mim mesma e, às vezes, não gostar daquilo que eu estou vendo. Mas é um preço
que eu acho justo para chegar num lugar onde a minha consciência está muito mais ampla e eu consigo viver muito melhor. Eu acho que é isso, que é o impacto do feminino veio para mim, e isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, se reflete nos relacionamentos, se reflete na forma como eu trabalho com as pessoas, na minha questão com o corpo físico, na minha questão com a família e o meu relacionamento aí espiritual, né? Porque abre todas essas portas. Que legal, que legal. Belo exemplo, né? Bela inspiração para quem está nos escutando aqui nesse dia, né? Nessa noite, enfim. Maria Silvia, deixa para nós aí as suas redes sociais, uma mensagem final para esse dia tão especial que nós vamos comemorar amanhã também, para quem está nos ouvindo, né? E palavra contigo. Olha, nas redes sociais, meu nome inteiro é Maria Silvia Monteiro Costa. Se vocês colocarem assim, LinkedIn, Facebook, é por aí que vocês me acham. E eu tenho um Instagram que é Liderança Shakti, e ali é onde eu falo mais sobre liderança, onde eu faço os meus cursos, onde eu faço as minhas mentorias. Então, por ali vocês escutam mais de mim sobre esse tema, né? É isso. E a mensagem, deixa eu dar. A mensagem, eu acho que é mais uma reflexão. Então, nesse momento em que nós, mulheres, estamos atravessando aí um momento de transformação, a reflexão eu estou no lugar onde eu me coloco, né? É o lugar onde eu quero estar. Quando você faz essa pergunta, você automaticamente exercita as decisões. E quando você olha para o lugar onde você está e você não gosta daquilo que você experimenta, sente, etc., é porque você não está no lugar que você merece estar, né? Então, a decisão precisa acontecer. Então, a gente está onde a gente se coloca. Isso é muito fundamental, e depois que eu aprendi, ele virou um mantra para mim. Então, a decisão de amanhã, a comemoração de amanhã, a celebração de amanhã, é a gente entender que a gente tem muitas possibilidades. E que, como tudo na vida, parte de dentro para fora, né? E vai com medo mesmo, né? Porque assim é a vida, vai com medo mesmo. Esse é o conselho que eu te dou, vai com medo mesmo. E temos rede de apoio, né? Eu acho, Maria Silvia, acho que hoje assim, a gente pode aproveitar um pouco essa rede que a gente tem, né? Porque há 100 anos atrás a gente não estaria aqui falando sobre isso, né? Então, se entre em algum grupo, né? Fale com alguém que possa te ajudar, e estamos todas juntas para a passagem, para a evolução desse dia, né? E realmente essa reflexão nossa, né? Do nosso protagonismo nessas transformações, ela é muito importante. Então, desejo a todas aqui um dia muito especial, né? Um dia que a gente celebra realmente todas as nossas conquistas, mas coragem, né? Para mudar ainda o que precisa ser mudado. Então, agradeço a todos que estão por aqui, agradeço a você, Maria Silvia, e até breve, até o próximo programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.